Bom dia, tudo bem? Meu nome é Daiane, eu sou mestranda em Ciência da Informação, sou advogada, bacharel pela Universidade de Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, e hoje a gente vai falar um pouco sobre as contribuições de Daniel Solove para a definição do conceito de privacidade. A gente vai passar um pouquinho pela apresentação do autor, conhecer sua trajetória acadêmica, suas principais obras, qual é a escola a qual ele se filia, a contextualização na qual ele se insere, mas principalmente as contribuições para o conceito de privacidade e algumas considerações finais, principalmente trazendo para a ciência da informação. Bom, o professor Daniel Solove, ele é professor de Propriedade Intelectual e Tecnologia na Escola de Direito da Universidade George Washington. Ele é fundador da Teach Privacy, uma empresa que oferece programas de treinamento em privacidade e segurança de dados para as instituições. Ele é especialista em leis de privacidade, ele é internacionalmente reconhecido e é autor de vários livros que muitos de nós conhecemos, como Breached, Why Data Security Law Fails and How to Improve It, Nothing to Hide, The False Trade-off Between Privacy and Security. Um dos mais famosos e do qual eu baseei muito o meu trabalho é o Understanding Privacy, o The Future of Reputation, Gossip, Humor and Privacy on the Internet, and the Digital Person, Technology and Privacy in the Information Age. O professor Daniel, ele é formado pela Yale Law School, ele trabalhou como assistente de juízes no Tribunal Distrital dos Estados Unidos e Tribunal das Apelações dos Estados Unidos também. Ele é advogado e atua nos conselhos consultivos da Electronic Frontier Foundation, do Electronic Privacy Information Center, do Future of Privacy Forum e do Law Humanities Institute. Ele também é membro do Instituto Ponemon e do projeto Sociedade da Informação da Escola de Direito de Yale. Bom, o professor Daniel, ele é muito reconhecido, já trabalha há muitos anos na área acadêmica. Ele tem mais de 90 artigos publicados em diversos periódicos respeitadíssimos, como Harvard Law Review, Yale Law Journal, Stanford Law Review, Columbia Law Review, dentre tantos outros. Segundo o próprio site do professor Solove, ele foi citado os seus trabalhos, foram citados mais de 4.600 vezes, e ele foi reconhecido como o jurista número 1 mais citado nascido depois de 1970. Hoje, o professor Daniel Solove conta com mais de 1 milhão de seguidores, ele é um líder de pensamento ali nas redes sociais. Bom, e o professor Daniel Solove, ele se debruça, ele tem os seus estudos muito ligados à área de privacidade. Há mais de 20 anos ele vem tentando entender o que é privacidade e ele diz que ele foi atraído por questões de privacidade por ser uma causa de imensa complexidade, riqueza filosófica e relevância contemporânea. A privacidade descrita ali pelo Solove, ela é um direito protegido por várias legislações ao redor do mundo. Ele, inclusive, traz a legislação brasileira, a Constituição Federal, que protege o direito à privacidade. Então, é um direito inerente a várias leis, a várias constituições. Então, por que algo que é tão comum, tão quase que inerente ao ser humano, que a gente tem um conceito tão instintivo, por que essa construção desse conceito, ela parece tão fácil, mas ao mesmo tempo tão complexa, O professor Solove, ele até fala que a privacidade, privacy seems to be encompass everything and therefore it appears to be nothing itself. Ou seja, numa tradução livre nossa, a privacidade ela parece abranger tudo e ao mesmo tempo ela parece não ser nada em si mesma, Porque a gente tem um conceito de forma instintiva. Quantos filhos, quando a mãe adentra o quarto e fala: mãe, você não pode entrar sem bater, a senhora está invadindo a minha privacidade. Mas que privacidade que é essa? Que privacidade que... Qual que é o conceito? Quando que essa privacidade é ferida? E o Solove, ele diz que a percepção do termo privacidade é um termo guarda-chuva. Por quê? Ele refere-se a um grupo amplo e dísparo de coisas relacionadas, é um termo abrangente. E é uso de um termo tão amplo que pode ser útil em alguns contextos e situações, mas para outros parece que não serve tanto. E ele traz
em um de seus textos um exemplo do animal. Se eu chego para vocês e falo, pessoal, quantos animais tem no zoológico de São Paulo? É um exemplo que o próprio professor Solov dá em situação semelhante. Parece uma pergunta ali que a gente consegue entender, né? A partir desse contexto, é uma pergunta razoável. Mas se eu peço, gente, me traz um animal, essa pergunta é tão abrangente que parece não fazer muito sentido. Por isso que, segundo o professor Solov, a privacidade é um conceito muito complicado para ser resumido a uma única essência. As tentativas de encontrar tal essência muitas vezes acabam sendo muito amplas e vagas, com pouca utilidade para abordar questões concretas. E aí ele fala sobre várias situações que pode haver essa quebra, essa violação da privacidade. Por exemplo, ele traz quando um jornal noticia o nome de uma vítima de estupro. É uma quebra da privacidade dessa vítima. Quando repórteres conseguem entrar na casa de uma pessoa e secretamente fotografar e gravar essa pessoa. Também é uma forma de se quebrar, né, a privacidade, porque a casa é o local mais íntimo dessa pessoa. Quando novos dispositivos, ele cita novos dispositivos de raio-x, podem atravessar a roupa. Quando o governo usa dispositivos de sensor térmico para detectar padrões de calor. Quando uma empresa comercializa uma lista de 5 milhões de mulheres idosas que têm algum problema ali de saúde. Então, são situações que a gente consegue perceber uma quebra de privacidade, mas a gente consegue ver que são situações diferentes. E nesse desdobramento, nesse estudo que o professor Solov faz sobre a questão da privacidade, ele traz algumas referências que eu trouxe aqui para vocês para a gente discutir. Uma delas é o Warren Brothers, através do seu artigo Right to Privacy, né, que é o direito à privacidade, onde é discutido o direito de estar só, que a proteção à privacidade, ela é um dano incorpóreo, não é um dano físico. Eu não estou ferindo fisicamente ninguém, mas eu consigo ferir a intimidade, né? Então, eles notaram ali que a lei, ela estava começando a reconhecer esses danos não físicos à privacidade. O artigo do Right to Privacy fala que a proteção da privacidade é muito direcionada a pensamentos, sentimentos, emoções, expressados por qualquer meio, que a pessoa teria esse direito de não expressar também, o direito de ser deixado em paz. O professor Solov também traz a referência do professor William Prosser, que defende ali o direito da privacidade, pode compreender 4 distintos tipos de violação a diferentes interesses do indivíduo. Aqui a gente também vê que ele começa a se desligar, né, de um conceito único e vai passando para um conceito um pouco mais abrangente. E o professor Prosser traz os 4 delitos ali que podem estar envolvidos na violação da privacidade, como a intrusão na reclusão ou solidão na vida privada do indivíduo, a divulgação pública de fatos privados desse indivíduo, a publicidade na qual o demandante é apresentado de modo equivocado e, por fim, a apropriação para obtenção de vantagem. Mas o professor Prosser descreve essas situações há mais de 40 anos, né? E as novas tecnologias que foram surgindo e são cada vez mais recorrentes. Como que a privacidade tem se inserido nesse novo contexto, né? Isso o professor Solov vem discutindo. Ele também traz a referência do professor Alan West, que é a alegação de indivíduos ou grupos ou instituições para determinar por si mesmo quando e como e em que medidas as informações sobre eles são comunicadas aos outros. Essa seria uma definição de privacidade que vem também em 4 estados básicos ali que ele traz, que é solidão, intimidade, anonimato, reserva. Na solidão, o indivíduo ele é separado do grupo e se encontra livre da observação, interação com pessoas, mas na intimidade, a pessoa ela tem a opção de escolher ficar mais reservada, ficar na sua vida íntima. No anonimato, o indivíduo se expressa, mas não se mostra, a sua identidade fica oculta, né? E na reserva existe a criação da barreira psicológica contra uma intrusão indesejada.
O professor Solove se vale dos estudos também de Spears e Smith, falando que a privacidade é um elemento constitutivo de uma sociedade civil. Ela só faz sentido se eu vivo em sociedade, né? As considerações de privacidade não surgem mais de problemas individuais específicos, ao contrário, elas expressam conflitos que afetam a todos, né? E na tentativa de entender o que é privacidade, o Solove ele apresenta a taxonomia da privacidade. Ele retira o foco de uma definição única, voltando-se para atividades que incidem sobre privacidade. Isto é, atividades que podem prejudicar ou violar a intimidade desse indivíduo. E o que é muito interessante, porque ele traz uma complexidade maior desses fatores, dessas situações que pode ocorrer a quebra da privacidade, né? E se relaciona muito com o ciclo de dados, que é o trabalho do professor Ricardo, falando qual que é o momento ali, né? Ele divide em situações. O primeiro grupo que ele traz para a gente é a coleta de informações, que pode envolver tanto vigilância quanto interrogatório. Eu posso obter dados deste indivíduo, observando ele, assistindo ele, gravando, será que com ciência ou insciência desse usuário? Ou interrogando, né? Perguntando, questionando. Então, eu posso coletar dados dessas duas formas. Mas será que como que eu estou coletando esses dados? Essa vigilância, ela é conhecida? O interrogatório, eu sei qual é a relação dessas perguntas, onde esse detentor ele vai chegar? O professor Solove traz também a questão do processamento de informações, né? Information Process, que ele fala que envolve atividades prejudiciais à privacidade a partir do processamento de armazenamento, manipulação e uso sobre os dados dos indivíduos, né? Ele divide em 4 subgrupos, que em tradução seria agregação, identificação, insegurança, uso secundário e exclusão. Na agregação, é essa combinação de vários dados até a gente chegar nesse indivíduo. Identificação é justamente relacionar a informação a um indivíduo. Na insegurança, envolve o descuido em proteger as informações armazenadas. E o uso secundário é o uso de informação e a exclusão diz respeito à falha em permitir que o titular ele conheça os dados que os outros têm sobre ele. Mas não para aí, né? Pode ser que o detentor, que ele chama de data holders, também dissemine essas informações, que seria ali o grupo do Information Dissemination, que envolve atividades de publicação, exposição, disseminação, chantagem. Então, ele vem trazendo a quebra da confidencialidade como um subgrupo da disseminação da informação, a divulgação, a exposição, o aumento do acesso, né? Talvez a informação estava restrita a um grupo de pessoas, de repente mais pessoas vão ter acesso àqueles dados ou àquela informação. A chantagem, que é a ameaça de divulgar essas informações, esses dados. Apropriação, distorção, que consiste na disseminação de informações falsas, enganosas sobre esses indivíduos. E, por último, ele traz a invasão, que engloba atividades de invasão à privacidade, ou seja, ela pode ser dividida ali em intromissão ou interferência decisional. Na intromissão, os atos invasivos perturbam a tranquilidade e a solidão desse indivíduo. E na interferência, envolve na incursão do governo na vida do titular de dados. Então, toda essa taxonomia, todas essas situações, elas estão ali diretamente ligadas e a gente vê que, de fato, por mais que esse conceito de privacidade ele seja muito instintivo, ele seja ali acobertado por várias legislações que intimamente a gente o conheça, quando a gente passa a estudá-lo, a gente vê a complexidade que está por trás. O professor Solove tem um trabalho extremamente rico, extremamente solidificado. Segundo o Google Acadêmico, o seu trabalho Taxonomia da Privacidade, de 2006, ele foi citado mais de 2.500 vezes. O seu trabalho
Understanding Privacy, perdão, foi citada mais de 1.839 vezes. E uma crítica que eu encontrei, que eu gostaria de compartilhar com vocês, está relacionada à questão do direito, né? Segundo o professor Marcel Leonardi, a classificação elaborada pelo professor Solove, ela é complexa e ela atende muito à questão do sistema common law, que é dos Estados Unidos, da Inglaterra, em que o direito ele parte de conflitos específicos, ele não parte da lei e assim trazendo para os conflitos, né? Que é como acontece no nosso. Então, isso pode dar um enfoque mais... Esse enfoque pragmático, ele pode dificultar a criação de um sistema normativo aqui no Brasil sobre privacidade. Mas o próprio professor Leonardi se respalda muito no estudo do professor Solove e afirma que não se pode inutilizar a taxonomia criada, pois confere uma perspectiva inovadora. E aqui eu trouxe algumas considerações finais que provavelmente a gente vai abordar em um futuro artigo sobre essa complexidade do tema privacidade, mas o quanto ele é relevante, como o próprio professor Ricardo Santana traz no artigo Ciclo de Vida dos Dados, né? Ele é um fator muito preponderante ali dentro do ciclo de vida dos dados. E essa quebra da privacidade em cada uma dessas fases, o que ela acarreta para o indivíduo, né? Mesmo quando, usando ali o estudo do professor Solove, mesmo se há uma quebra dessa privacidade, se eu pergunto diretamente a esse usuário, olha, eu vou coletar o seu nome ou o seu e-mail, dados que parecem simples. Será que o usuário consegue entender todo o contexto de que esse detentor está inserido? Será que mais dados não podem ali ser retirados dele sem ele saber, sem estar sendo perguntado diretamente? Então, esse processo de privacidade, ele acarreta prejudica ali o usuário em vários sentidos, principalmente se ele não tem a exata ciência do que acontece quando esses detentores estão ali com os seus dados sendo coletados, armazenados e eventualmente excluídos. Bom, foi isso que eu quis trazer um pouquinho aqui. Agradeço a paciência de todos, agradeço a presença e estamos abertos aí a perguntas para o nosso debate final. Muito obrigada. Agora a Daiane, que trouxe a questão da privacidade e a perspectiva do Solove. É também um conceito bastante aberto, amplo, mas que traz uma questão bastante preocupante, né? A privacidade é tida hoje como um luxo, como algo que já poucos a possuem. As novas gerações cada vez valorizam menos a questão de ter ou não privacidade. Alguns de gerações anteriores também já começam a aceitar isso com discursos vazios e preocupantes, como, por exemplo, eu não tenho nada a esconder, portanto, minha vida pode ser um livro aberto. Mas a questão não é tão simples. Então, eu gostaria de ouvir da Daiane um pouco da reflexão que ela poderia tirar do Solove sobre essa questão do controle que pode ser exercido, inclusive com a insciência daqueles que são referenciados pelos dados. Até que ponto a legislação pode nos proteger, até que ponto essa questão do acesso a dados coloca em risco questões estruturais da nossa convivência, como a própria democracia, que temos visto tão recentemente, de forma tão abrangente. Então, eu gostaria de ouvir a Daiane sobre essa provocação dele. Professor, obrigada pelas palavras, pela provocação. E é, de fato, um tema assim, que tem me preocupado bastante, essa questão da privacidade e, sobretudo, dessa desvalorização da privacidade ou dessa ausência de preocupação quanto à privacidade das pessoas, né? Primeiro que quando você fala que você trabalha com dados, com informação, com privacidade, com uma lei que regula a proteção de dados, as pessoas não entendem, falam, mas qual que é o grande problema sobre isso, né? Eu sou o tal do cidadão do bem, eu não tenho nada a esconder, eu não tenho nenhum problema seja com o Estado, seja com as pessoas. Então,
por que eu preciso me preocupar com essa minha privacidade? Então, a gente já vê ali que é uma questão que está tão inerente na sociedade que o próprio usuário parece não se importar tanto com isso, principalmente as novas gerações. E aí a gente vê, por exemplo, coisas que eu particularmente acho absurdas, né? Descontos em farmácias em troca de dados, em troca do seu CPF, ou promoções se você colocar ali os seus dados, os seus gostos, o seu interesse. Então, por que será que essas grandes, ou até mesmo hoje em dia, todos os tipos de detentores têm tanto interesse nesses dados? E olha que interessante, as pessoas não veem a importância dos seus dados. E, de fato, isso vai refletir em diversos setores da nossa vida e até mesmo no caso da democracia, né? Porque a partir do momento que esses algoritmos, eles percebem uma certa inclinação, por exemplo, política, eles começam a nos alimentar apenas daquela inclinação que a gente tem, né? Não traz um outro lado do debate e a gente começa a se alimentar de um único viés, começa-se a propagar fake news, que a gente já tem uma tendência ali a acreditar. E a questão do controle, ela é muito preocupante e hoje em dia quase que a gente percebe, será que de fato ainda é possível um controle dessas informações? Recentemente a gente trabalhou num artigo sobre cookies e a gente vai vendo que vários dados ali, eles são coletados de forma que muitas vezes o usuário nem faz ideia e vem aquele banner de cookies ali que no final das contas mais incomoda o usuário do que traz informação para ele de como que os seus dados ali estão sendo constantemente coletados. E muitas vezes lhe é perguntado, né? Vem a interrogação que o Solove traz para a gente, mas a gente não se importa tanto. Então, de fato, esse tema da privacidade, ele parece estar ligado ali só a um direito, mas ele tem reflexos em muitos outros. E aí cabe ao profissional da ciência da informação, inclusive, levar essa ciência para o usuário, né? De quando que acontece a coleta dos seus dados, em que momento esses dados são processados, que finalidade que tem essa disseminação, porque enquanto a gente não conseguir levar essa informação de forma clara para o usuário, ele dificilmente vai entender a importância do direito à privacidade. E a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que é de 2018, é uma lei recente, é uma lei que está sendo, é um processo que está sendo construído dentro da nossa cultura brasileira, se preocupar com dados, mas uma lei só ela vai ser insuficiente se a gente não levar ao usuário final o que significa isso, qual que é o impacto disso na vida dele, né? Que a simples curtida ali na rede social, ela acarreta várias coisas, os data holders, os detentores, têm informações muito mais profundas sobre a gente. E quais são essas consequências, né? Principalmente para as crianças ali que são monitoradas desde do primeiro ultrassom que a mãe posta na rede social. Muita coisa a gente ainda não tem exata dimensão de onde que tudo isso vai parar. É um processo muito vivo, né? Por isso tão interessante.